Boa tarde, meus amados companheiros de estudos da Escola Sabatina e da classe bíblica avançada. Como eu prometi, a gente vai conversar um pouquinho agora à tarde sobre Atos 18, certo? Paulo em Corinto. Como sempre eu aviso a vocês, a gente está conversando aqui espontaneamente, eu não tenho preocupação com a edição de vídeo, tá bom? É só entre nós mesmos, então vamos para mais um estudo? Querido Jesus, eis-nos aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, nos dê sabedoria. Transforma, Senhor, esses minutos em bênçãos de conhecimento acerca do Senhor, da Tua Palavra. Usa-nos como instrumentos Teus, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Obrigada pela oportunidade e a liberdade que temos de estudar a Tua Palavra. Fica conosco, Jesus, em que eu te peço, em Teu santo nome. Amém, Jesus. Bom, Atos 18 é a viagem de Paulo à cidade de Corinto. É logo depois, quando ele sai de Atenas, né? Vocês sabem o contexto, a gente estudou junto. E o que tem, assim, talvez de especial da gente ver primeiro acerca da cidade de Corinto? Corinto era uma cidade com uma população com cerca de 200 mil pessoas. Corinto não devia ser o lugar mais fácil do Império Romano, onde começaram uma igreja. No entanto, foi para lá que Paulo foi. Foi para lá que ele se dirigiu sozinho, quando partiu de Atenas. Foram tempos difíceis, mas o apóstolo não desistiu. Corinto era conhecida em todo o Império Romano por sua perversidade. Romanos 1, 18, 32 foi escrito em Corinto. Depois vocês leem aí. Graças à sua localização, a cidade era um centro comercial e ponto de parada de viajantes. Dinheiro e depravação, filosofias estranhas e novas religiões. Tudo era bem-vindo e bem recebido ali. A primeira questão é, quando Deus abre portas, o inimigo tenta fechá-las. E há ocasiões em que nós mesmos fechamos as portas, pois desanimamos e desistimos. Depois de ministrar aos filósofos de Atenas, Paulo chegou a Corinto decidido a engrandecer Jesus Cristo e a cruz e a depender do Espírito Santo e a apresentar o Evangelho com simplicidade. A gente pode ver isso registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 a 5. Havia muitos filósofos e mestres itinerantes em Corinto, que se aproveitavam da população supersticiosa e ignorante, e a mensagem e o ministério de Paulo poderiam ser interpretados indevidamente devido a todo esse contexto cultural, né? Um dos recursos que Paulo usou para se diferenciar dos charlatões religiosos foi trabalhar como fabricante de tendas. Pela providência de Deus, encontrou um casal judeu, Áquila e Priscila. Isso vocês podem ver registrado em 2 Timóteo, no capítulo 4, até no verso 19. E Áquila e Priscila, como Paulo, eles trabalhavam com couro. Vamos ler diretamente na Bíblia agora a história? Eu vou ler na versão Bíblia, nova versão transformadora, tá? Eu vou ler primeiro do verso 1 ao verso 5, dá uma paradinha, comenta e a gente continua, tá bom? Então, em algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Lemos do verso 1 ao verso 5. Essa parte é a parte em que o texto traz os colaboradores dedicados, né, a Paulo. Silas e Timóteo
que haviam ficado em Atenas, chegaram depois, isso está registrado em Atos 17, foi o estudo que nós fizemos sábado passado, trouxeram então uma oferta. Isso está registrado em 2 Coríntios, do capítulo 11, do verso 9, que permitiu a Paulo dedicar-se em tempo integral à pregação do Evangelho. Essas ofertas foram direcionadas para Paulo, para o sustento de Paulo, para que Paulo pudesse se dedicar integralmente ao Evangelho, né? Porque até então Paulo se autossustentava com seu trabalho de fabricação de tendas. Todos concordaram que Paulo foi um grande cristão e evangelista missionário. Mas quanto Paulo teria conseguido realizar sozinho? A gente sempre fala que Paulo foi um grande evangelista. Mas quanto Paulo teria suportado de toda a história do seu ministério se ele tivesse feito tudo sozinho? Né? Paulo não estava sozinho. Amigos como Áquila e Priscila, Silas e Timóteo e os cristãos generosos da Macedônia permitiram que Paulo servisse melhor a Deus. No momento de maior necessidade, Paulo recebeu encorajamento, tanto de amigos cristãos que conhecia há anos, quanto dos que havia acabado de conhecer. Paulo se entregou completamente à palavra. Evidências textuais atestam variantes. Ele foi constrangido ou pressionado pela palavra ou mensagem. Por conhecer a palavra de Deus, Paulo se sentia impelido a anunciá-la. A grande verdade, queridos, é que o sentido da vida para Paulo era estar, né, a serviço de Deus, em prol do Evangelho e da salvação de muitos. Esse era o sentido da vida de Paulo. Então, tanto fazia para Paulo se isso chegasse a pôr em risco sua própria vida, sua integridade física. O que Paulo queria era que mais e mais pessoas conhecessem o Evangelho da salvação. Esse era o sentido de vida de Paulo. E isso nos dá uma boa reflexão, né? Qual é o nosso sentido de vida? Qual é o sentido da vida para nós? Como cristãos, qual é o nosso sentido da vida? Do verso 1 ao verso 5, nós vemos que Paulo vai começar a enfrentar novamente a experiência da oposição dos judeus, né? Eles vão passar a lançar maldições em relação aos apóstolos, né? Eles vão, isso a gente vai continuar vendo, né? Ao longo da leitura. Agora nós vamos então do verso 6 ao verso 8, para exatamente ver um pouquinho sobre essa oposição. Verso 6 ao verso 8. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício, justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Que reflexão a gente pode fazer dessa parte, do verso 6 ao verso 8? Sempre que Deus abençoa um ministério, podemos esperar não apenas mais oportunidades, mas também mais oposição. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, disse Paulo quando ele escreveu à igreja aos Coríntios, registrada em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 9. Afinal, o inimigo fica furioso quando invadimos seu território e libertamos seus escravos. Assim como em Tessalônica e Bereia, a gente viu isso em Atos 17, os judeus incrédulos que rejeitaram a palavra causaram problemas a Paulo e a seus amigos. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre isso, vocês podem ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Podemos encontrar duas imagens interessantes do Antigo Testamento em Atos 18, nesse verso que a gente acabou de ver. O que significa essa expressão de Paulo? Sacudiu Paulo as vestes.
Como o ato de um judeu para outros judeus, expressava a indignação do apóstolo mais do que qualquer outro gesto. Paulo estava indignado com a tamanha resistência dos judeus ao ministério de Jesus, né? Ao fato de que o Messias das profecias já tinha estado, a profecia já tinha se cumprido, ele era o Cordeiro de Deus, já havia morrido, já havia ressuscitado, e no entanto eles continuavam na mesma crendice que eles decidiram crer. Os judeus incrédulos que rejeitaram a palavra causaram problemas a Paulo e a seus amigos. Vocês podem ver isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, né? Revejam essa parte aí. Com o ato de um judeu para outro judeu, então, essa expressão sacudiu Paulo as vestes, representa indignação. Foi o último recurso de Paulo. Seus apelos à razão e à consciência só receberam violência bruta como resposta. Sacudir as vestes era um gesto de julgamento que significava: você teve a sua oportunidade, mas a desperdiçou. Hoje em dia, na nossa época, o que a gente diz? Eu lavo as mãos, fiz a minha parte. A gente não usa essa expressão? Pois é esse mesmo sentido. Vocês podem ver a respeito dessa expressão no Antigo Testamento, em Neemias, no capítulo 5, no verso 13, e comparem então com Atos, no capítulo 13, verso 51, e Mateus 10, no verso 14. Apesar de Paulo nunca ter deixado de testemunhar aos judeus, seu grande chamado era para evangelizar os gentios. A gente viu isso aí quando a gente estudou Atos 13, né? E vai ver quando a gente for estudar o capítulo 28. Paulo também fala, quando ele fala aqui no verso 6, no verso 6, ele diz: eu sou inocente, né? Eu sou inocente. Em outras versões, como essa de Andrews, ela diz assim: opondo-se eles e blasfemados, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Na versão de Andrews, a palavra usa a expressão sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ele usa a palavra sangue no sentido figurado, né, significando destruição. Vejam Josué, capítulo 2, do verso 19. O pensamento e a forma de expressão são hebraicos. Comparem com Mateus capítulo 27, verso 25. E com a linguagem de Ezequiel, que definia sua responsabilidade como atalaia, em Ezequiel capítulo 13, no verso 18 e 19. Ter sangue nas mãos significa que definia suas responsabilidades como atalaia. Ter sangue nas mãos significa ser responsável pela morte de outra pessoa por não tê-la avisado de algo. Trata-se de uma imagem relacionada aos vigias nos muros da cidade, cuja incumbência era permanecer alerta e avisar da aproximação de qualquer perigo. Vejam Ezequiel capítulo 13, do verso 17 ao verso 21, do capítulo 33, do verso 1 ao verso 9. Mas ter sangue sobre a cabeça significa que o indivíduo é culpado do próprio julgamento. A pessoa teve a oportunidade de ser salva, mas a recusou. Vejam Josué no capítulo 2, verso 19. As mãos de Paulo estavam limpas. Deem uma olhadinha em Atos capítulo 20, por volta do verso 26. Pois havia sido fiel em sua incumbência de declarar a mensagem do Evangelho. O sangue dos judeus estava sobre a cabeça deles, pois haviam rejeitado a verdade de Deus. Daquele momento em diante, Paulo então lavou as mãos. No momento exato, Deus colocou outro amigo na vida de Paulo. O gentil temente a Deus é Tício, o justo.
Você já conhece o significado da expressão temente a Deus. Era alguém que havia aceitado o estilo de vida judaico, havia aceitado a mensagem judaica, cria no Deus Criador. Né? Ele ainda não havia tido contato com o evangelho da salvação, não conhecia sobre a ressurreição. E para isso agora estavam os discípulos ampliando o conhecimento deles acerca desse evangelho que foi o ministério de Cristo. Né? Então, a expressão do grego sebomai, reverenciar, adorar, essa expressão temente a Deus. Né? A forma da palavra usada aqui se aplica aos prosélitos piedosos. Prosélitos eram os gentios que haviam aceitado o judaísmo e haviam se circuncidado, né, no que seria o processo de salvação, conforme criam os judeus, né, que teria que passar pela circuncisão e tudo. Então, esse temente a Deus incluía tanto prosélitos piedosos como gregos piedosos, quer dizer, gentios que não haviam passado pelo processo da circuncisão. Portanto, sua casa era um local de encontro apropriado tanto para receber judeus quanto para receber gentios. Paulo foi sábio quando tomou essa decisão, né, de sair da sinagoga para agora falar. E a Bíblia diz que era conjunto, quer dizer, era vizinha a casa desse Tício, era vizinha a própria sinagoga. Paulo deixou a sinagoga, passou a usar a casa de Tício Justo como seu local de pregação, sendo importante lembrar que a casa de Tício ficava como exatamente ao lado da sinagoga. Sem dúvida foi uma decisão sábia de Paulo, pois assim continuou a ter contato com judeus e gentios, prosélitos, e como resultado até o chefe da sinagoga se converteu, né? Como a gente viu aqui no verso 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era forte, temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Eu me lembrei da história de Elias, quando Elias se entristece, né? Tem aquele momento de depressão, e achando que só ele estava lutando sozinho com relação, como o atalaia da verdade, e Deus disse para ele: você acha que só tem você, Israel? Né? Aí do mesmo jeito, Paulo tem uma visão do Senhor, onde o Senhor diz para ele, durante uma noite, numa visão, o Senhor disse para ele: porquanto eu estou contigo, Paulo, e ninguém ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Gente, olha que interessante, o Senhor está dizendo que tem muito povo nessa cidade, e Paulo achava que o ministério estava sendo vazio, não estava gerando frutos. Né? É interessante a gente guardar isso em mente quando a gente faz a obra do Senhor. Não é uma obra nossa, é dele. E a gente tem que fazer a nossa parte, não deve ficar angustiado pelas adversidades que surgem no meio do caminho, sabe? Eu tenho muitos amigos pastores e às vezes eu escuto a angústia deles, sabe? Com relação ao próprio ministério, a dificuldade que é administrar uma igreja multicultural, multissocial, que tem uma diversidade de status econômico, entendeu? Muitas vezes uma igreja que é fria, muitas vezes uma igreja tendenciosa a perfeccionismo, muitas vezes uma igreja tendenciosa ao liberalismo, mesmo uma igreja que apática, entende? Então a gente deve orar pelos nossos líderes, orar pelos evangelistas, entendeu? Pelos missionários, sabe? Não é um trabalho fácil, gente. Porque além de lidar com a diversidade, aquele que tem como objetivo de vida a pregação do Evangelho, ele enfrenta adversidades espirituais que são inerentes ao próprio contexto da questão do bem contra o mal. Né? Vamos pensar neles em nossas orações. Então, do verso 8 ao verso 9, nós temos uma situação que tornou-se particularmente perigosa e difícil.
Talvez Paulo estivesse pensando em desistir, em deixar a cidade, quando o Senhor dirigiu-se a ele e lhe deu a segurança de que precisava. Talvez Paulo estivesse sendo pressionado por o risco de alguma agressão contra ele, né? Alguma ameaça. É típico do Senhor nos falar quando estamos mais necessitados. Caminhar pela fé significa vislumbrar oportunidades até em meio à oposição. Um pessimista, ele enxerga apenas os problemas. Um otimista vê apenas o potencial. Um realista vislumbra o potencial dos problemas. Paulo não fechou os olhos para as muitas dificuldades e perigos, né, da situação em Corinto, mas olhou para eles do ponto de vista divino. Ele recebeu visões de Deus em várias circunstâncias de crise em sua vida. Primeiro viu Jesus no dia da sua conversão. Mais tarde ouviu a mesma voz e viu a mesma forma em visão no templo em Jerusalém. Viu então e ouviu o Senhor mais uma vez: não temas, ou pare de temer. As palavras subentendem que no momento Paulo estava sentindo temor e depressão. É bom saber disso, gente. O registro disso na palavra de Deus serve para nós também. Nós também temos as nossas ansiedades e temores no nosso dia a dia. É bom lembrarmos que o véu do templo foi rasgado, sabe? Nós não somos mais inimigos de Deus. Apesar de nós mesmos, de nossa própria natureza de pecado, Jesus é o caminho, Ele abriu uma passagem, nós temos acesso a Deus. É bom orarmos uns pelos outros, esse foi a ordem que o Senhor nos deu, orarmos uns pelos outros. Mas é bom nos lembrarmos que nós só temos um intercessor, que é Jesus. Então, quando pedirmos oração a alguém, para que alguém ore por nós, não devemos ter em mente de que Deus vai estar mais atencioso à oração daquela pessoa, porque aquela pessoa tem um olhar especial, tem um olhar especial de Deus em relação a mim, ou em relação a qualquer pessoa que está fazendo um pedido de oração. Não é. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem motivos nele mesmo para nos amar, para nos olhar com carinho, sabe? Para Deus não tem essa história de pastor, de missionário, de professora de escola sabatina, de zelador da igreja, de desigrejado, de fraco na fé, não. Todos nós somos especiais, preciosos aos olhos do Criador. E é com esse pensamento em mente que a gente deve se ajoelhar. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da necessidade, Ele é maior. Deus sempre vai ser maior do que tudo isso, tá? Então, quando você tiver uma necessidade, antes mesmo de você pedir a alguém que interceda por você, você mesmo se achegue com confiança diante do trono do Pai. Confesse, se abra seu coração. Sabe, o gostoso de se aproximar de Deus é que a gente não precisa usar da hipocrisia, de máscara, entende? Porque Deus nos desnuda. Deus, Ele nos enxerga lá de dentro. Ele sabe todos os desalinhos da nossa alma. Então é diante de uma pessoa, de um ser, que nós podemos estar sem preocupação com relação à palavra. Abrir a boca, porque Ele já leu o pensamento. Antes que ela saiam, Ele já sabe o que é que a gente ia pedir. Então é um Deus que a gente deve chegar com muita liberdade e com muita confiança. Deus é amor, gente. Deus é amor. E Deus é justiça também. As duas coisas andam juntas. É justiça porque é amor, e é amor porque é justiça. Então é com esse pensamento. Não deixe de buscar a Deus. Você é lindo aos olhos dele. Ele lhe ama demais. Pense nisso. Ter fé significa simplesmente obedecer à vontade de Deus, apesar dos sentimentos, circunstâncias e consequências. Nunca houve local algum em que fosse fácil servir a Deus. Se alguém encontrar um lugar assim, é possível que haja algo de errado. Paulo lembrou a Timóteo
no 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A conversão de Crispo, que era o líder da sinagoga, né, um importante líder judeu, criou mais oportunidades, mas também causou mais oposição do inimigo. Por certo, a comunidade judaica em Corinto ficou furiosa com o sucesso de Paulo e fez todo o possível para calá-lo e se livrar dele. Paulo foi encorajado não apenas pela presença do Senhor, mas também por suas promessas. Jesus garantiu a seu apóstolo que ninguém lhe faria mal e que ele conduziria muitos pecadores ao céu, ao Salvador. Pois o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2, verso 19. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Creiam nisso, viu? Creiam mesmo, de verdade. Porque essa é uma realidade. Eu já passei por uma experiência assim, onde o Senhor me deu esse recado, que ninguém tocaria em mim, porque eu estava exatamente em meio a um grande furacão. Mas o Senhor foi fiel e foi leal. Então eu não estou só lendo palavras para vocês ou trocando palavras para vocês. Eu realmente creio nisso porque eu vivi isso na minha vida. Eu não estou explicando para vocês palavras vazias, essa é uma realidade. Mas avancemos. A responsabilidade de Paulo era obedecer à comissão. A responsabilidade de Deus era salvar os pecadores. Se a salvação dependesse de seres humanos, todos os nossos esforços seriam em vão. Mas uma vez que ao Senhor pertence a salvação, devemos nos aquietar e saber que Ele está no controle. O mais importante é aceitar a verdade de Deus e agir em função dela. Paulo não gastou tempo especulando sobre a soberania divina e a responsabilidade humana da forma como alguns cristãos desligados da realidade fazem hoje em dia. Fazer-te mal ou causar-te dano, maltratar-te. Cristo não prometeu que Paulo ficaria livre de ataques, mas o inimigo não receberia permissão para agir com violência contra ele. Tal segurança significou para o apóstolo que Eliseu aprendera e a proclamara séculos antes, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Senhor não nos livra das dores da circunstância, mas Ele não permite que venha coisas além do que a gente pode suportar. Isso é importante a gente saber. Paulo permaneceu em Corinto, sabendo que Deus estava com ele e que pessoas seriam salvas. Apesar da oposição de Satanás, durante aqueles 18 meses de testemunho, Paulo experimentou muitas vitórias. A igreja não era constituída de muitos poderosos e nobres, mas de pecadores cuja vida foi transformada pela graça de Deus. Não foi a primeira vez que judeus fanáticos tentaram provar que Paulo estava desobedecendo a lei romana. Uma vez que era cidadão romano, Paulo estava preparado para se defender. No entanto, isso não foi necessário, pois Gaio defendeu Paulo. O procônsul, estou falando do procônsul Gaio. O procônsul percebeu imediatamente que a verdadeira situação não dizia respeito à aplicação da lei romana, mas à interpretação da religião judaica, de modo que se recusou a julgar o caso. Mas este não foi o fim da questão. Os gregos que observavam a cena agarraram Sóstenes, o homem que substituiu Crispo como chefe da sinagoga, e o espancaram diante do procônsul. Sem dúvida, foi uma demonstração flagrante de antissemitismo, mas Gaio fingiu que não viu. Se esse Sóstenes é a mesma pessoa que Paulo menciona em 1 Coríntios 1:1, então ele também se converteu, e os judeus tiveram de encontrar outro chefe para a sinagoga. A providência de Deus é estranha e maravilhosa. Os judeus tentaram forçar o procônsul romano a declarar a fé cristã ilegal, mas Gaio acabou fazendo justamente o contrário, ao se recusar a julgar o caso. Gaio deixou claro que Roma não se envolveria com questões referentes a controvérsias religiosas dos judeus. No que lhe dizia respeito, Paulo e seus discípulos tinham tanto direito quanto os judeus de praticar sua religião e de compartilhá-la com os outros. Os governantes romanos mostraram-se não apenas tolerantes, mas também cooperativos.
Paulo usou sua cidadania romana com sabedoria e assim o governo trabalhou em seu favor, não contra ele. Além disso, o apóstolo teve o cuidado de não acusar o governo nem de tentar escapar da sua autoridade. A gente vai ver isso em Atos 25, capítulo 25. Aí agora a gente, para concluir, vamos ver do verso 18 ao verso 22. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Eu vou parar no verso 22, no próximo estudo a gente segue a partir do verso 23, porque a perícope, o bloco desse contexto que a gente está estudando, termina no verso 22. Então, para Paulo, se Deus quiser, era mais do que um lema religioso, era uma da força. E estímulos de sua vida e ministério, conhecer a vontade de Deus, é uma das bênçãos da vida cristã. Depois de 18 meses de ministério, Paulo entendeu que era a vontade de Deus que ele deixasse a Corinto e voltasse para sua igreja em Antioquia. Seus amigos Priscila e Áquila o acompanharam até Éfeso e ficaram lá quando partiu para Cesareia. Cencreia era o porto de Corinto e já havia uma congregação de cristãos no local. Foi nessa cidade que Paulo raspou a cabeça porque tomara voto. É provável que se trate de uma referência aos votos de Nazireu, descrita em número 6, uma vez que o voto nazireu era de um caráter absolutamente voluntário, não era um ato religioso, era um voto, Uma vez que o voto nazireu era de caráter absolutamente voluntário ao fazê-lo, Paulo não estava abandonando a lei da graça. O voto não era uma questão de salvação, mas sim de devoção pessoal ao Senhor. Paulo deixou o cabelo crescer durante certo tempo e então raspou para completar o voto. Talvez tenha sido uma expressão de gratidão a Deus por tudo o que o Senhor havia feito por ele e por seus colaboradores. De acordo com a lei judaica, o voto nazireu deveria ser completado em Jerusalém com a oferta dos devidos sacrifícios. O cabelo era raspado no final do voto, não no começo, e não era necessário estar em Jerusalém para fazer o voto. Lucas não diz quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso, mas fica claro que não foi uma estadia longa. Paulo ensinou claramente que a observância a festas religiosas não era uma forma de obter a salvação, nem parte essencial da santificação. A gente pode ver isso em Colossenses 4, do verso 1 ao verso 11. Os cristãos têm liberdade de seguir sua consciência, desde que não julguem os outros, nem lhes sirvam de pedra de tropeço. Romanos 14, do verso 1. Meditem em Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao capítulo 15, até o verso 7. Além disso, é importante lembrar a posição pessoal de Paulo com respeito a essas questões da prática judaica. 1 Coríntios 9, 19 e 23. Eu desejo de todo o meu coração que conhecer esses registros de Paulo nos tragam a certeza plena de que o Senhor está conosco, de que Ele nos guia, de que Ele nos livra de todo o mal, de que Ele nos fortalecerá na fé e que Ele nos abençoará. Que cada um de nós vença a sua própria batalha. Que cada um de nós diga: combati o bom combate. E que cada um de nós desenvolva um coração grato a Deus por sua própria experiência de vida. Uma coisa é certa: o Senhor vai permitir que você viva aquilo que é possível você viver e ser vitorioso. O único segredo é o segredo que Paulo aprendeu, que Paulo atendeu como força para a sua vitória.
é ter Deus no comando, é ter Deus como cabeça, é de agarrar ao desejo de salvação para todos e de pregar o Evangelho e de estar a serviço de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sua graça sobre você, sobre sua família. E que Deus nos ajude a cada dia, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a sua paz. Foi muito bom estar com vocês nesses momentos de estudo. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.